Catholic renewal, renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tatá da comunidade Javenice e do CERN e estamos nesse seminário, nessa escola de liderança, a partir do livro de Neemias. Hoje é o nosso último dia, essa última aula, e nessa última aula eu quero fazer um resumo geral, aquilo que na escola a gente chama de resumão, para acabar, como a gente costuma dizer, né? Na época que eu dava aula no cursinho eu falava isso, para acabar a gente dava um resumão. E eu quero então fazer um resumo sobre os pontos principais da liderança cristã. Primeiro, os 4 elementos importantes da liderança cristã. Primeiro elemento, a convicção. Essa convicção é fruto de uma experiência de Deus. Deus nos faz conhecer a realidade, nos faz conhecer quem nós somos, nos faz conhecer as necessidades, nos convence interiormente. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós adquirimos uma convicção interior que algo deve ser feito, que algo precisa ser feito. Então, essa convicção interior é fruto de uma experiência, e sem ela, a liderança cristã não se desenvolve. Segundo elemento importante é o compromisso, que é traduzido também por zelo. O que é zelo, o que é compromisso? É você se dedicar, você ter um tempo. A vida cristã não é um diletantismo, não é uma coisa que você faz quando está com folga. Não, é um compromisso de vida. Nós temos um compromisso de evangelizar, de levar o evangelho, de procurar estabelecer o reino entre nós. E isso exige compromisso. O compromisso se traduz em tempo, se traduz em dedicação, se traduz em sacrifício, se traduz em renúncia. Então, é chamado de zelo. Então, o segundo elemento é compromisso. Sem compromisso, não existe liderança cristã. Sem compromisso, não existe engajamento no projeto de Deus para evangelizar o mundo. Terceiro elemento é a credibilidade. O que é a credibilidade? Primeiro são os 2 grandes testemunhos. O testemunho que Deus dá a respeito daquela pessoa. Como é que Deus dá testemunho a respeito da pessoa? Quando as coisas acontecem. Aquilo que a pessoa diz, aquilo que o líder sonha e informa, acontece. Eu tomo como exemplo aqui a Associação do Senhor Jesus. Eu me recordo quando o padre Eduardo nos trouxe para cá no Conselho Nacional, e aqui era um mato. E ele falava, olha, aqui vai ter o estúdio, aquilo vai ter tal coisa que hoje em dia nós estamos, um estúdio que ele sonhou. Foi o padre Eduardo que construiu? Foi. E o padre Eduardo e as irmãs que construíram? Foi. Mas também foi uma ação de Deus que providenciou o material necessário. Então, existe um testemunho de Deus a respeito daquela visão. Existe um testemunho de Deus a respeito daquela pessoa. E além do testemunho de Deus, que Deus dá a respeito do líder, existe o testemunho de vida do próprio líder. O seu jeito de viver, a sua honestidade, o seu caráter, o seu comprometimento. Então, esse testemunho pessoal também faz parte das qualidades ou das exigências iniciais, dos elementos importantes da liderança cristã. E, além disso, o líder cristão precisa agregar algumas qualidades pessoais. Saber fazer planejamento, saber conciliar a vontade de Deus e os planejamentos práticos, administrar o próprio eu, ter algumas competências que podem ser adquiridas, algumas competências naturais, algumas outras que podem ser adquiridas. Então, essas qualidades pessoais também compõem aquilo que é chamado de liderança cristã. Então, são 4 elementos importantes: convicção, compromisso, credibilidade e qualidades pessoais. Isso compõe a base de uma liderança cristã. Segundo ponto do nosso resumo, as 4 características de uma liderança efetiva, aquela liderança que realmente acontece, que produz frutos, né? Não uma liderança imposta por força de estatuto ou qualquer coisa parecida, mas uma liderança efetiva, aquela que produz efeitos. Primeira característica de uma liderança efetiva é a visão.
ter a visão do que vai se fazer, ter a visão para onde vai se caminhando, ter a visão, isso é fundamental. Um líder que não tem visão, ele não consegue efetivar. Porque a primeira pergunta que vai se fazer é para onde? Né? E você tem que saber para onde. Nós vamos caminhar em direção ao reino de Deus. Aonde está esse reino, pode ser que no meio do caminho o Senhor nos mostre, mas nós temos que saber para onde nós estamos indo. Então, a visão, a necessidade de ter uma visão e não perder o foco dessa visão. Porque senão a gente vai ficar errante. Nós precisamos ter uma visão e não perder o foco dessa visão. Isso efetiva a liderança. Segundo característica de uma liderança efetiva, que é a capacitação pessoal e a capacitação dos que nós lideramos. Então, o líder deve, primeiramente, buscar a sua própria capacitação. Estudar, se formar, conhecer, se atualizar, se dedicar. E não é só se formar nas áreas técnicas, não. A formação espiritual, o retiro espiritual, a formação bíblica, a formação catequética, conhecer a sua igreja, conhecer a sua religião, conhecer o seu credo, conhecer o seu catecismo, isso tudo faz parte da capacitação. E também o líder deve capacitar os seus liderados, deve capacitar aqueles que estão envolvidos com ele na mesma obra. Então, é uma característica de uma liderança efetiva, a capacitação. Uma terceira característica da liderança efetiva é a preocupação fundamental com as pessoas e não com as coisas. Um líder efetivo, um líder que atua efetivamente, ele tem que estar preocupado com as pessoas e não com as coisas. A gente muitas vezes assiste líderes que estão preocupados com as coisas e não com as pessoas. Porque, na realidade, se trata de realização das pessoas que estão conosco. Elas devem se sentir satisfeitas, realizadas, participantes, alegres, felizes, porque não existe coisa pior do que um serviço realizado por pessoas mal-humoradas. Nós temos uma comunidade, eu participo de uma comunidade bastante grande na nossa diocese, que é a Diocese de Pouso Alegre, e eu sempre falo isso para eles. Se nós não somos realizados naquilo que nós estamos fazendo, e se nós não levamos as pessoas a se realizarem naquilo que elas estão fazendo conosco, não vale a pena. Porque fazer por obrigação, não ter nenhum tipo de realização pessoal, nenhum tipo de felicidade, não ser alegre naquilo que está se fazendo, não vale a pena. Ir para o trabalho com cara de sexta-feira 13, com cara de velório, com cara de... pelo amor de Deus, né? Não, a realização pessoal faz parte da liderança. Por isso, o líder não deve se preocupar tanto com as coisas, mas sim com as pessoas. Porque a obra maior se faz no coração das pessoas e não através da construção de tijolos. Então, isso é uma liderança efetiva. E um quarto ponto, o crescimento pessoal. O líder deve buscar ultrapassar suas barreiras, ele não pode se sentir confortável onde ele está. Está bom aqui, então não vou mais. Não. Se nossos líderes param de sonhar, param de desejar, parou a sua liderança está fracassada. Nós temos que estar constantemente sonhando, buscando ir além. Então, o próprio líder tem que ultrapassar as barreiras, ir além daquilo que ele mesmo se dispõe. Eu estava conversando esses dias com o padre Eduardo e estava me recordando que a última vez que eu encontrei com o padre Haroldo, e todo mundo conheceu, o padre Haroldo Ram, que trouxe o TLC para o Brasil, também foi o introdutor das experiências de oração, de renovação carismática no Brasil, e eu conversava com ele. O padre Haroldo já tinha, naquela época, por volta de 99 anos. Foi uma das vezes que eu encontrei com ele, 98 ou 99 anos. Um homem já com 98 anos de idade, e conversando com ele, ele falava de sonhos que ele tinha, de que ele queria realizar. Quer dizer, uma pessoa que chega aos 98 anos com vontade de ultrapassar as barreiras que ele mesmo possuía, é porque esse sujeito ainda está disposto, disponível e capacitado para a liderança. Não desistia, não estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Essa é uma característica importante de líderes efetivos. Eles nunca se contentam com seus próprios limites, procuram ultrapassar. E esse ultrapassar envolve empenho, dedicação, conhecimento, aprofundamento para ir além.
porque senão nós nos acomodamos e ficamos sempre na mesma. Então, são 4 características da liderança efetiva: a visão, a capacitação, a preocupação fundamental com as pessoas e o crescimento pessoal. Dentro desse resumo, as 4 funções mais importantes da liderança. A liderança cristã tem 4 funções fundamentais. Primeiro, estabelecer os objetivos. Aonde nós vamos? De que jeito nós vamos? Objetivos. Porque se nós não tivermos objetivos dentro de nossa visão, nós não lideramos. Para que isso, né? Por que isso? O que nós procuramos? O que nós queremos atingir? Esses objetivos servem de motivação para o engajamento daqueles que nós lideramos. Se nós apresentamos claramente os objetivos da ação, da comunidade, da missão, da associação, do que for, se nós deixamos claro quais são os objetivos, fica mais fácil de você engajar as pessoas. Então, a primeira função de um líder é estabelecer os objetivos. Segunda função do líder é elaborar as estratégias e as táticas, ou seja, o que e como chegar, como fazer, o que fazer para chegar naquele lugar. Então, essas estratégias e táticas são estabelecidas já em conjunto. Portanto, o estabelecimento, a realização, a efetivação, a escritura das estratégias e táticas já fazem parte da própria ação da liderança cristã. Mas é o líder que assume o processo de estabelecer táticas e estratégias para se atingir os objetivos. Essa é a segunda função fundamental da liderança cristã. A terceira função fundamental da liderança cristã é encontrar os meios adequados. Eu quero chegar lá, a tática é essa, as estratégias são essas, agora quais são os meios que eu vou utilizar para chegar lá? Isso depende da liderança. Não adianta você conhecer o objetivo, saber como vai chegar lá, mas se você não tem os meios adequados. Então, há necessidade de descobrir os meios adequados, e isso faz parte do líder cristão. E, por fim, a função importante do líder é atuar para mudar, decidindo-se pelo futuro. O líder sempre atua para mudar a situação e para se realizar um futuro melhor, um futuro mais feliz, um futuro mais realizado. Então, o líder sempre atua para mudar em direção ou em relação ao futuro. Então, são 4 funções ou 4 funções importantes do líder: estabelecer os objetivos, elaborar as estratégias, encontrar os meios adequados e atuar para mudar o futuro. Existem 4 estratégias também, 4 estratégias para efetivar a liderança, assumir a liderança. Então, vamos ver quais são essas 4 estratégias para assumir a liderança efetiva. Primeiro, cooperar com a graça. Nós não somos capazes de fazer nada se Deus não cooperar conosco, ou de uma outra maneira, se nós não cooperarmos com a graça. Então, a primeira estratégia para assumir a liderança é a cooperação com a graça. Está aberto à graça de Deus, à inspiração de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus inspira, aquilo que Deus impulsiona. Escutar o próprio coração, ter o coração em Deus. Não agir por próprio impulso, mas agir impulsionado por Deus, cooperar com a graça. Assim nós assumimos lideranças cristãs. Segunda estratégia de liderança é a comunicação. Saber comunicar-se. Falar abertamente e claramente aquilo que se deseja. Saber falar com as pessoas e falar para as pessoas. Deixar claramente o que se deseja. Então, essa capacidade de comunicar é uma estratégia para assumir a liderança. E nós precisamos ter isso muito claro em nosso coração. Uma terceira estratégia para assumir a liderança é posicionar-se. Ou seja, ter a confiança em si. Saber que aquilo que se deseja, aquilo que está se liderando, é um projeto de Deus. É aquilo que Deus espera que se realize. E, ao se posicionar, ao tomar posição,
você vai suportar as devidas críticas, as dificuldades que virão, as oposições que vão aparecer, e você tendo convicção daquilo que você quer, você pode perfeitamente suportar essas dificuldades. E, por fim, o quarto estratégia para assumir a liderança é aquilo que nós chamamos de administração do eu. É aquilo que nós vimos em aulas passadas, né? Administrar a própria vida, aceitar as críticas, aceitar os outros como são, viver com pressão econômica, administrar o eu, administrar a nossa ansiedade, administrar a nossa preocupação excessiva muitas vezes. Então, se você administra o eu, consegue vivenciar toda a verdade cristã em sua vida, você tem grande possibilidade de se tornar um líder efetivo e um líder frutuoso. Então, essas são 4 estratégias: cooperar com a graça, a comunicação, a confiança, do posicionar-se e a administração do eu. Ainda, 4 objetivos permanentes e importantes da liderança. Primeiro, construir a unidade da comunidade. O líder nunca atua para destruir, mas sim para unir. O líder que atua para destruir, para separar, ele não lidera. A liderança sempre é em relação à unidade, construir a unidade, construir a comunidade. Isso é fundamental. Um líder não pode ser um divisor, tem que ser um unificador. Quando o líder causa divisão, ele acaba destruindo o seu próprio projeto. Segunda, o líder deve buscar, é o objetivo, deve buscar sempre a realização do outro. Aquele que está engajado no projeto, aquele que é o objetivo da ação, deve se realizar. Não, o líder não deve buscar a sua realização pessoal sobre os outros. A sua realização pessoal está em realizar os outros, em possibilitar que os outros se realizem. Portanto, é o objetivo principal, um dos objetivos principais da liderança é a realização do outro. Outro objetivo principal do líder é gerar e capacitar líderes. O mundo sempre vai precisar de líderes. E quem fabrica líderes é líderes. Portanto, o líder, quando está no exercício da liderança, ele deve estar preocupado constantemente em gerar outros líderes. Porque, como nós sabemos, nós não somos eternos. Vai chegar um tempo que a nossa biologia vai chegar ao fim. E nós precisamos de gerar outros líderes que possam assumir o nosso lugar. Portanto, é o objetivo permanente de um líder, gerar líderes. E, por fim, o último objetivo permanente da liderança é gerar alegria no que faz. Gente, tem que ser divertido. O Monsenhor Mauro, que eu já me referi a ele algumas vezes, nosso fundador, falava que se não for divertido, não vale a pena. Divertido no sentido de ser alegre, de ser uma coisa que não cause aquela tristeza de ter que carregar uma mala sem alça em sexta-feira de feriado na rodoviária de São Paulo. Por favor, né, que as coisas sejam leves, que sejam... para que aumentar a temperatura, né, para que jogar gasolina na fogueira? A coisa tem que ser divertida, não tem que ser triste. Então, os objetivos permanentes da liderança são esses 4. Construir unidade, realizar o outro, gerar e capacitar líderes e gerar alegria naquilo que se faz. E para finalizar a nossa aula e nosso seminário, 4 conselhos úteis e um de lambuja para os líderes. O primeiro conselho útil: ouvir sem julgar. Nós temos que aprender a ouvir. Porque o grande problema nosso é que nós já estamos ouvindo e já estamos fazendo juízo. Muitas vezes as pessoas estão falando conosco, nós já estamos imaginando o que nós vamos responder e já estamos julgando aquilo que estão nos dizendo. Você tem que ouvir tudo e depois refletir sobre aquilo e depois se posicionar em relação àquilo que você ouviu. Desenvolver a capacidade de ouvir sem julgar. Desenvolver a capacidade de ouvir sem se envolver nos sentimentos daqueles que estão falando. E isso facilita muito a negociação, a mediação, a moderação entre as tensões que acontecem na execução de projetos, trabalhos, de missões. Isso é não tomar partido, escutar primeiro, aprender a escutar sem julgar. Esse é um conselho fundamental para a liderança. Um segundo conselho que eu dou para a liderança
é ser autêntico, ser aquilo que você é, né? Não precisa vestir uma casca, né? Você é o que você é. Então, ser autêntico, falar do seu coração, falar a partir de suas convicções, não a partir de convicções de terceiros, usar as suas expressões, a sua própria experiência, para que a pessoa saiba com quem ela está conversando, com quem a está dirigindo, quem a está liderando. Nós não podemos nos firmar em papéis, nós temos que nos firmar em nossa própria vida autêntica. Por isso é um conselho, né? Ser autêntico. Ser autêntico não quer dizer ser grosso, ser autêntico não quer dizer ser sem educação. Não, ser autêntico é ser aquilo que você é, né? Com sinceridade no coração, admitindo, inclusive, que você pode errar, como você pode acertar, né? Ser sincero, ser autêntico. Um quarto conselho para a liderança, um terceiro, aliás, conselho para a liderança é ter senso de comunidade. Entender que você não está sozinho, que você sozinho pode muito pouco, que você precisa da comunidade, precisa de outros, precisa de equipe, precisa de pessoas que auxiliam, e aí você tem que valorizar essas pessoas, porque sozinho você pode muito pouco mesmo. Se você tem um senso de comunidade, tem um senso de partilha, tem um senso de equipe, tem um senso do outro, você pode produzir muito mais. Então, esse é um conselho. Desenvolva o senso de comunidade, desenvolva o senso de partilha, desenvolva o senso de equipe, porque isso vai auxiliar toda a liderança. E um quarto conselho que eu posso dar para quem está exercendo a liderança ou quer exercer uma liderança cristã é partilhar o poder. Outras pessoas têm que estar junto com você na responsabilidade. Isso de assumir totalmente o controle de todas as coisas, sem partilhar responsabilidades e poder, acaba dificultando a execução de qualquer obra. Há necessidade de partilharmos a autoridade e o poder. É claro que existem níveis de responsabilidades, mas nós temos que aprender a partilhar, porque se a gente não partilha o poder, nós corremos o risco do autoritarismo, de nos fecharmos em nós mesmos e no absolutismo, e isso prejudica toda a obra. E de lambuja, um último conselho, o valorizar as pessoas. Quanto mais você valoriza as pessoas naquilo que elas são, naquilo que elas podem, mais você lidera, mais você gera resultados. Quanto mais você valoriza as pessoas, mais você tem à disposição delas para trabalhar, para realizar os objetivos e os projetos. Se você não valoriza as pessoas, dificilmente você vai chegar aonde você pretende chegar. Valorize as pessoas. Elas têm uma riqueza muito grande que pode dar e colaborar para construir o reino de Deus. São algumas ideias sobre liderança cristã nesse seminário de 7 aulas que nós vimos. Muito rápido, existem outras coisas que nós podemos tratar e que oportunamente trataremos. Mas essa foi uma apresentação da liderança cristã a partir do livro de Neemias. Muito obrigado porque vocês estiveram conosco e numa próxima oportunidade vamos refletir de novo sobre esse assunto. Que Deus os abençoe.